Eu tentei de tudo, ou pelo menos eu achava que eu tinha tentado. E se você não sabe do que eu tô falando, volta aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos anteriores. Lá atrás, quando eu comecei a perceber que aquele padrão estava se repetindo, aquele padrão que eu tinha aprendido estava se repetindo, eu tentei mudar. Eu tentei falar mais, eu tentei me posicionar, tentei fazer diferente, explicar melhor o que eu sentia. Mas na hora, muitas vezes eu travava. Eu pensava demais antes de falar, media as palavras, tentava não parecer dura, chata, inconveniente, tentava não gerar conflito. E muitas vezes eu acabava me calando mais uma vez. Depois eu saía dessas situações. Depois eu saía dessas situações pensando no que eu deveria ter dito. Revivendo a conversa, refazendo mentalmente tudo aquilo que tinha se passado. Tentando entender onde foi que eu errei, por que eu não dou conta. E junto com isso vinha cada vez mais forte a autocrítica. Você deveria ter falado, você deveria ter sido mais firme, você deveria ter se posicionado. Era como se o crítico voltasse com o microfone na mão, falando muito alto. E eu me sentia ainda pior. Então, eu tentava mudar de outra forma. Tentava falar mais manso, tentava explicar melhor, com mais detalhes, tentava até escolher o momento certo, mas nada parecia funcionar, porque no fundo eu continuava me deixando para depois. Eu queria ser compreendida, mas eu não sustentava esse desejo. Eu queria ser respeitada, mas eu me adaptava e quando eu percebia, eu já tinha feito de novo. Eu queria ser ouvida, mas eu suavizava. E isso começou a gerar uma sensação de impotência. Era como se eu tentasse mudar, mas nada mudasse. Eu me esforçava, eu tentava agir diferente, tentava pensar maneiras diferentes, mas eu sempre voltava para o mesmo lugar. E isso aumentava ainda mais a ansiedade e a crítica, e a autocrítica, porque eu começava a pensar assim: por que eu não consigo? Eu insistia nesse pensamento. O que tem de errado comigo? Por que eu vejo e mesmo assim eu repito? E sem perceber, essa repetição continuava e continuava. Eu sabia o que me machucava, mas eu continuava fazendo igual. Eu queria me posicionar, mas eu me adaptava. Eu queria falar, mas eu queria muito mudar, mas eu recuava. Era como se algo dentro de mim me puxasse sempre para o mesmo lugar. E quanto mais isso acontecia, mais eu me cobrava. Eu precisava ser mais firme. Você precisa parar com isso, era o que eu pensava. Você precisa mudar. Mas essa cobrança só me deixava mais rígida, mais tensa. E quanto mais rígida eu ficava, mais eu travava. Era um ciclo vicioso. Eu tentava fazer certo, me cobrava, travava, me criticava, tentava de novo e voltava para o mesmo lugar. Você já sabe, eu já estava muito cansada. Não era só do relacionamento, não era só das situações, era de mim mesma, de sempre estar tentando acertar, de sempre estar me adaptando, de sempre estar me calando, até que uma pergunta apareceu. Por que eu continuo fazendo isso, mesmo sabendo que me machuca? E essa pergunta mudou o foco, porque naquele momento eu percebi algo importante. Eu não estava repetindo isso porque eu queria, porque eu acreditava que eu precisava. Era o único caminho que eu conhecia. Eu precisava agradar para manter o vínculo. Eu precisava não decepcionar os outros. Era uma ideia silenciosa que estava me guiando. Enquanto essa ideia continuasse ali, eu continuaria tentando mudar só por fora. Mas por dentro, tudo continuava igual. E foi aí que eu comecei a perceber que não era sobre aprender a fazer certo, era sobre entender por que eu me abandonava quando tentava fazer certo. E isso foi como encontrar a chave para a verdadeira virada.